Olá, pessoal. 레위기 성경을 통해서 오늘 하목제에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. Por meio do livro de Levítico, hoje vamos falar sobre os sacrifícios pacíficos. 3장 1절부터 말씀을 읽어 내려가겠습니다. Primeiramente, vamos ler Levítico, capítulo 3. 2장을 다 읽겠습니다. Vamos ler todo o capítulo. 사람이 만일 하목제 희생을 예물로 드리되 서로 드리려거든 숫것이나 암것이나 흠없는 것으로 여호와 앞에 드릴지니 Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. 그 예물의 머리 안수하고 회막 문에서 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 제단 사면에 뿌릴 것이며 E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. 그는 또 그 하목제 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 Como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á. 자손은 그것을 단 윗불 위에 있는 나무 위 번제물 위에 사를지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 만일 여호와께 예물로 드리는 하목제 희생이 양이면 숫것이나 암것이나 홈 없는 것으로 드릴지며 Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. 만일 예물로 드리는 것이 어린 양이면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. 그 예물의 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. 그는 그 하목제 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 그 기름 곧 미려골에서 뱀바 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 Então do sacrifício pacífico trará ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. 과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요 Como também os dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. 사를지니 이는 화제로 여호와께 드리는 식물이니라. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. 만일 예물이 염소면 그것을 여호와 앞으로 끌어다가 Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. 그 머리에 안수하고 회막 앞에서 잡을 것이요 아론의 자손은 그 피를 단 사면에 뿌릴 것이며 E porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. 중에서 예물을 취하여 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 Depois trará dela sua oferta por
oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취할 것이요. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins tirá-lo-ás. 제사장은 그것을 단 위에 불사를 지니 이는 화제로 드리는 식물이요 향기로운 냄새라 모든 기름은 여호와의 것이니라. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. 너희는 기름과 피를 먹지 말라 이는 너희 모든 처소에서 대대로 영원한 규례니라. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. 화목제라는 것은 Sacrifício pacífico 화목케 하는 제물을 의미하고 있습니다. significa uma oferta para pacificação. 하나님과 인간 사이에 가로막히는 죄로 인하여 Devido ao pecado, né, que existe entre Deus e o ser humano, 오랫동안 교류가 없이 살아왔었습니다. por muito tempo Deus não pôde ter uma ligação com o ser humano. 1장에서 하나님 인간을 창조하실 때는 Em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, 사람을 만들었고 Deus criou o homem conforme a sua imagem, 피를 불어넣어서 생명이 되게 하셨습니다. colocou ali um sopro, né, um fôlego de vida e fez dele ser vivente. 옮기시고 Colocou ele no Éden 모든 걸 다스리고 지키라 그랬습니다. e ordenou para que ele controlasse, dominasse tudo ali dentro. 가라사대 E Deus ordenou a Adão dizendo 각종 나무 실과 네가 임의로 먹되 que poderia comer de todos os frutos que havia no jardim, 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 말라. mas que não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás, disse Deus. Mas entrando em Gênesis capítulo 3, eles escutam a voz da serpente 문제가 생기기 시작합니다. e, escutando a serpente, começam a ter 그 problemas. 말을 듣고 하나님이 먹지 말란 나무를 바라보니까 Escutando a voz da serpente, olhando para aquele fruto que Deus ordenou para que não comesse, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, 그랬던 하나님의 말씀을 온데가 안 되었고 já não tinha mais no coração deles as palavras de Deus que dizia que se comesse daquele fruto morreria. Após receber as palavras da serpente, aquele fruto parecia muito bom 하게 탐스러운 나무라 그랬습니다. para dar entendimento. 그래서 그 열매를 따먹게 되죠. Por isso eles comem do fruto. Aí os seus olhos se abriram, 벗은 걸 알게 되고 descobriram que estavam nus 가리기 위해서 뭐 하냐면 이 벌레가 치마를 만들었고 e para cobrir a sua nudez eles fizeram aquela roupa de figueira 둘이는 행복하게 살았겠죠. e novamente os dois 동산에 또 나타나셨어요. provavelmente voltaram a viver felizes, né? Só que um dia Deus apareceu ali no Éden 스스로 들어와요 피하고 숨는 이야기가 e na Bíblia fala que eles, ao ver a presença de Deus, eles com medo, né, se esconderam. 나와서 내어 보내는 일을 하십니다. Aí acontece de que Deus os expulsa do jardim do Éden. 창세기 마지막 부분에 기록되어 있는데요. Isso está escrito no final, né, ali do capítulo 3 de Gênesis. Após os expulsá-los, 지키셨다고 되어 있습니다. a Bíblia fala que Deus ele protegeu, né, o caminho da árvore da vida. 성경 한번 찾아보겠습니다. Vamos procurar na Bíblia 말씀을 찾았을 때 as palavras que estão em Gênesis capítulo 3. 마지막 부분에 있는데요. Está bem no finalzinho do capítulo, no versículo 23. 동산에서 그 사람을 내어 보내 그의 근본된 토지를 갈게 하시니라. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 동산 두 편에 그룹들과 두루두루 하얀 금을 두어 생명나무 길을 지키게 하시니라.
E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. 이 24절 말씀에 보면 Se nós vermos aqui no versículo 24, 그들을 내쫓으셨죠. que fala que Deus os expulsou, né? Expulsou o homem. 수 없이 추방을 당합니다. Eles foram enviados para que não pudessem mais viver ali do jardim do Éden. 된 동산에 돌아올 수가 없습니다. O ser humano, a partir desse momento, não importa de qual forma, não conseguem voltar ao jardim do Éden. 그룹들과 두루도는 하얀 검을 두어 Deus aqui disse que 생명나무 colocou querubins, né, ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A partir desse dia, o ser humano já não tem mais como ir perante Deus, 죄가 죄로 인하여 마음에 벽이 놓여져 있습니다. porque foi criado um muro devido ao pecado entre o ser humano e Deus. 화목이 되려 그러면 Para Deus novamente poder ter essa pacificação com o ser humano, primeiramente tem que resolver o pecado. 만족하셔야 되고 Deus ele tem que ficar satisfeito 또 만족을 해야 되겠죠. e nós também devemos ficar satisfeitos. 사이에 막힌 죄 때문에 모든 게 막혀 있기 때문에 Porque ao pecado é que está bloqueando a relação entre o homem e Deus. 상태에서는 절대로 화목이 될 수 없을 것이죠. Por isso, enquanto não se resolve o pecado, não tem como ter pacificação. Por exemplo, eu vou falar uma história. 동료나 친구끼리 살다가 다툼이 일어날 때가 있습니다. Vamos supor que entre amigos ou pessoas que vivem juntos acabam tendo uma discussão. Pode ser um conflito de opiniões, mas por causa disso é gerado muita raiva, né, no coração da pessoa. 감정을 억제 못해서 E por não conseguir controlar aquele sentimento de raiva, 뭔가 말을 하게 될 aquilo acaba se expressando como atos ou palavras, né? E quando isso se agrava, tem pessoas que podem até sair brigando. 한쪽은 힘이 세니까 상대를 이길 수 있고 한 사람은 맞을 수가 있겠죠. E numa briga, geralmente um lado é mais forte do que o outro, então uma pessoa acaba agredindo, a outra apanha. 굉장히 아픈 상처와 벽을 갖고 있습니다. Porém, após a briga, no coração dos dois existe uma grande ferida e também uma grande barreira. Os colegas ao lado veem do que aconteceu, chamam os dois para que eles se reconciliem. Ah, nós somos amigos, o que foi? Isso pode acontecer, sabe? Entende ele. Resolve isso no seu coração, tudo bem. Então, pela boca ele fala que tudo bem, mas no coração aquilo não se resolve. 가서 Por isso, os amigos levam eles dois, fazem eles comerem juntos. Entre os amigos eles começam a beber, para que ele possa resolver o coração dele. 술기운이 들어가면 서로 이제 이해하고 풀어가죠. Então, sabe, depois de beber, depois da ressaca, eles, sabe, começam a entender um ao outro, eles podem, assim, se resolver. 맞고 상처를 받은 사람은 Só que assim, entre esses dois, a pessoa que bateu pode resolver de uma forma mais simples, mas aquela pessoa que apanhou, pela boca ela pode falar que resolveu, porém, no centro do coração dela, aquilo não se resolveu. Por isso, por mais que eles, entre aspas, façam as pazes ali, 엉터리가 져 있고 no fundo do coração daquela pessoa tem ainda aqueles empecilhos. E o seu coração fica muito travado em relação ao seu amigo. Já não tem mais aquela liberdade que tinha antes. Acaba sendo muito superficial, né? Começa a fluir de uma forma muito superficial aquela relação. 듯이 흐르는 그런 세계를 만들어지지 않습니다. Não é formado aquele mundo, sabe, livre, sem nenhum empecilho, que flui como a água flui no rio. Entre 화해가 되는 게 아니겠죠. as pessoas são assim. Não é uma verdadeira pacificação. 화해가 되려면 Para ter uma verdadeira pacificação, 만족해야 되겠죠. ambos os lados devem estar satisfeitos. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 참 많은 사람들이 신앙을 하지만은 Então, para isso, muitas pessoas vivem a vida espiritual perante Deus, 참된 자유를 누리지 못한 이유가 뭘까요?
Mas qual será o motivo deles não terem a verdadeira liberdade perante Deus? Eu tenho muita alegria, eu estou muito cheio do Espírito, mas 내 a 기쁨이 pessoa do lado não tem o mesmo coração que eu. Dessa mesma forma, se a minha alegria também não é a alegria de Deus, 노래를 부르고 감사하지만 por mais que eu de alegria possa estar cantando, dançando, agradecendo, 분노를 할 수가 있습니다. mas Deus pode ficar muito irado. 하나님의 기쁨이 내 기쁨이 된다면 Mas se a alegria de Deus se torna minha alegria, 아무 문제가 없겠죠. aí não terá nenhum problema. 자유를 누리고 살겠죠. Podemos viver assim, desfrutando de verdadeira liberdade. Mas, pelo fato da minha alegria não se tornar aquilo que alegra a Deus, 안 되기 때문에 já que a alegria de Deus não se torna minha alegria, 중심에 참된 자유가 없다는 것입니다. não existe verdadeira liberdade no centro do meu coração. 마음이 같다면 Mas se o meu coração for igual ao de Deus, 내가 뭘 해도 정말 내가 자유롭고 만족하겠죠. não importa o que eu faça, eu vou ter satisfação no que faço, eu vou ter liberdade no que faço. Por quê? O coração é igual, o meu com o de Deus. Não importa o que eu faça, nessas condições, não ficarei preso, não vou ficar com medo, eu não vou ter receio das coisas. Vou poder ter uma vida livre. 여기 만들어지면 Mas no momento que é formada uma barreira no coração, se o coração é diferente, 해결할 수는 없겠죠. não terá como resolver esses problemas. 하나님과 인간 사이에 Por isso, entre Deus e o homem, 죄를 해결하고 이제 모든 tem que primeiro resolver esse pecado que está bloqueando o ser humano de Deus. E para que o ser humano possa viver desfrutando tudo com um Deus, 박혀 있는 이 죄 문제를 해결하기 위해서 para que se resolva esse pecado, né, esse muro do pecado que está no nosso coração, 땅에 보내주셨다라고 저는 그렇게 알고 있습니다. eu sei que Deus enviou a verdadeira oferta pacífica que é Jesus Cristo. Se nós vermos aqui em Levítico capítulo 3, 어떻게 화목제를 드린지 자세히 설명이 되어 있습니다. está explicando exatamente como é e o que é feito o sacrifício pacífico. Vamos voltar aqui para Levítico capítulo 3. Aqui fala sobre o que é o sacrifício pacífico. 보면 No versículo 1, 만일 화목제 희생을 예물로 드리되 되어 있습니다. se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, né, diz assim, 서로 드리려거든 se a fizer de gado, 숫것이나 암것이나 흠 없는 것으로 여호와 앞에 드리라고 되어 있습니다. seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. 물에 머리에 안수를 하고 E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, 망대에서 잡고 e a imolará diante da porta. 짐승의 피를 아론의 자손 제사장은 제단 사면에 뿌리라 그랬습니다. Diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. E depois, como é feito aquele animal? 여호와 앞에 화제를 드릴 때 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 Quando fizer essa oferta queimada, né? Tem que pegar a gordura ali das entranhas, 두 콩팥과 그 위에 기름 também os 2 rins e a gordura que está sobre eles, junto aos dos lombos, e o redenho sobre o fígado. 취하여서 Então, com os rins, todos ali unidos, 위에 불 위에 번제물 물로 위에 살려라 그랬습니다. que fala, Arão queimará tudo isso sobre o altar. 화제다. Isso é a oferta queimada. 향기로운 냄새다 그랬습니다. É o aroma agradável ao Senhor. 그러면 특이한 점이 있는데 Então, se nós vermos aqui, tem uma 그냥 드리는 게 아니고 uma 그게 peculiaridade aqui. Não é simplesmente uma oferta. Tem que tirar toda a gordura ali do animal 태우라 그랬습니다. e tem que queimar essa gordura. 3장 1절에서 5절까지 쭉 보면 기록돼 있죠. Esse é o que está escrito aqui em Levítico, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Após isso também tem outros pontos. Por exemplo, quando você pega um cordeiro,
A partir do versículo 7 está explicando como tem que ser feito esse sacrifício quando é com cordeiro. O ponto em comum é que tem imposição de mãos 취하라고 되어 있습니다. e tem que pegar ali a gordura e os rins do animal. 불태우라 되어 있죠. E no final, queimará tudo. 분명하신다라고. Na Bíblia fala que Deus aceita isso. 기름을 다 잘라내면 어떻게 될까요? Pessoal, o que acontece se nós pegarmos toda a gordura do animal? 살이 물러 내려버리겠죠. A sua pele irá ficar, sabe, flácida, mole, né? 살과 살을 잡아주는 기름인데 Porque o que une ali a pele junto com os nossos músculos, assim, é a gordura, né? E se tira toda a gordura, não tem como ligar essas coisas. Mas a Bíblia fala, tira toda essa gordura e queima. 자, 이것은 뭘 말하냐면 O que isso representa? 육체의 힘의 권한을 말하는데 É toda essa gordura que representa a força da carne. 연결이 안 되면 다 이거는 물러 내리죠. E por mais que você tenha uma ótima musculatura, se aquilo não está ligado à sua pele, ou seja, se não tem gordura no corpo, aquilo também não é útil. 나를 없애라는 거죠. Ou seja, a Bíblia está falando para tirar tudo que é humano, desfazer tudo que vem do humano, para queimar tudo isso e manter apenas o sacrifício. 제물은 바로 예수 그리스도입니다. É o verdadeiro sacrifício pacífico, é Jesus. 그러면 절대로 하는 인간 화목이 안 되겠죠. Se não acontecer tudo isso, não tem como Deus se reconciliar com o ser humano. 기름이 탔을 때 그 향기로운 냄새 그걸 흠량하신다 그랬어요. E a Bíblia fala que quando toda aquela gordura foi queimada, né, ele se agrada daquele aroma. 5절에 기록되어 있는 말씀이죠. Isso está aqui no versículo 5. 그것을 단 위에 불 위에 있는 나무 위에 번제물 위에 살을 찌니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 여러분이 이런 짐승이나 사람이 타는 냄새를 안 맡아봐서 그렇지. É porque vocês nunca sentiram o cheiro de uma pessoa, de um animal queimando, né? 고약합니다. É um fedor muito grande. 사람이라면 맡을 수 없을 만큼 고약스러운 냄새. Principalmente quando é um ser humano, né? Um corpo, um cadáver queimando, é um cheiro horrível. 뭐라고 하셨냐면 Mas como está escrito aqui, 향기로운 냄새다. que é um aroma agradável. O que isso quer dizer? 우리 인간을 싫어하십니다. Deus não deseja o ser humano. 아담이 뱀의 말을 듣고 선악을 알게 열매를 따먹는 그날 No momento que Adão, escutando as palavras da serpente, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, 직접 만든 인간이지만 por mais que foi 인간을 버립니다. a criatura de Deus, Deus o abandonou. Por quê? 하나의 말씀을 들을 수 없는 영역 밖으로 가버렸어요. Porque eles passaram a pertencer a uma área, né, fora de Deus, que impossibilita deles escutarem a palavra de Deus. A partir desse momento, Deus não pode utilizar esse ser humano. A partir desse momento, Adão e Eva começam a escutar a serpente. Confiam no que enxergam, confiam no seu próprio julgar, mas não escutam a palavra de Deus. Por isso se tornam inúteis. 더 많은 파괴도 어려움이 찾아오겠죠. E se Deus os mantém ali no Éden, vai trazer maior destruição ali para dentro. 그걸 염려하셨던 게 있는데 Por isso, teve algo que Deus assim se preocupou deles, 하나가 됐다고 말했습니다. que era deles se tornarem como Deus, né, tendo conhecimento do bem e do mal. 따먹는 것에 대한 염려를 하셨습니다. Deus se preocupou deles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. 죄가 있는 상태로 생명나무 열매를 따먹게 되면 Se comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, 인으로 영원히 살기 때문에 vão viver eternamente como pecadores. 목적대로 데리고 갈 수가 없습니다. Não podem mais conduzi-los conforme o propósito de Deus de quando Deus os criou. 쫓아내고 Por isso, Deus expulsou o ser humano do Éden 다시는 생명나무에 들어올 수 없도록 막아야만 했습니다. e Deus teve que impedir o acesso ao jardim do Éden por qualquer um que tenha pecado. 하기 전까지는
Até ter a resolução desse problema, o ser humano não pode, né, nem ao menos se tornar um com Deus, mas também não pode mais ter acesso à árvore da vida. 죄가 막혀 있기 때문에 Entre nós e Deus, já que existe esse bloqueio do pecado, 하나님 안 받으신다. não importa o que eu faça, Deus não pode nos aceitar, Ele não pode. 예배를 드리고 예물을 드리기 전에 Antes de nós prestarmos um culto, antes de nós prestarmos um sacrifício para Deus, 제 문제를 해결을 해야 합니다. primeiro é necessário resolver o problema do pecado. Aí sim, Deus ele pode aceitar a minha vida. Antes disso, é impossível. Vamos procurar um versículo. 그래서 9장 11절 말씀을 보겠습니다. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, versículo 11. 제가 읽어 내려가겠습니다. Eu vou ler. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 그 온전한 장막으로 말미암아 Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, 성화될 필요 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 입어서 단번에 성소에 들어가셨느니라. não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 항소의 피와 및 암송아지 죄로 부정한 자에게 버려 그 육체를 정결케 하여 거룩케 하거든. Porque, se o sangue de bodes e de touros sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. 저기 예수님께서 당신의 몸으로 십자가에 죽으시고 그 피를 우리 죄를 영원히 씻었다고 되어 있습니다. A Bíblia diz que Jesus Cristo ofertou o seu corpo, né, para morrer pelos nossos pecados e lavou nossos pecados. Entrou ali nos tabernáculos do céu e resolveu todos os pecados da humanidade. E remiu para sempre os nossos pecados. Então, pelo sangue de Jesus, 정결케 했다 그랬습니다. a Bíblia fala que ele nos purificou. 그래서 영원하신 Por isso, no versículo 14, 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 그랬습니다. que fala muito mais o sangue de Cristo, né, que pelo Espírito Santo eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. 하고 섬길 수 있도록 해 놓았다는 것입니다. Ou seja, Jesus Cristo nos purificou para podermos servir a Deus. 그다게 했고 Fez todos os nossos pecados serem lavados, 사이에 있는 모든 벽과 담을 허물으시고 derrubou toda aquela parede que existia entre nós e Deus, 제물이 돼 주셨다는 e Ele se tornou a nosso verdadeiro sacrifício pacífico. 하나님 인간 Como eu disse agora há pouco, 죄의 문제를 해결했습니다. Jesus Cristo resolveu o problema da barreira do pecado que estava entre Deus e o homem. Se nós vermos no livro de Isaías, o que diz? No capítulo 1 diz assim, vamos procurar? 중요한 이야기니까 같이 É um conteúdo muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Em Isaías capítulo 1, versículo 2, diz assim, 6절까지 내용인데요. é um conteúdo que está no versículo 2 até o versículo 6. 자기의 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou citar alguns pontos aqui. No versículo 4,
하나님이 뭐라고 했냐면 허물진 백성이라 그랬고 O que Deus falou? 행하게 É uma nação pecaminosa, carregado de iniquidade, 한 자식이라 그랬습니다. raça de malignos, filhos corruptos. 그들이 여호와를 버렸다 그랬습니다. E está escrito aqui, abandonaram o Senhor, 불리하고 물러갔다 그랬습니다. blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. 그리고 5절에 들어가 보면 No versículo 5, 온 머리는 병들었고 온 마음 피곤하였다 그랬습니다. que fala que, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuas em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração é enfermo. No versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas. 성경이 뭐 하나님 뭐라고 말씀하셨는지 O que Deus está dizendo na Bíblia? 행하기 종자다. 행위가 부패한 자식이다. Vocês 여호와를 버렸다. é uma nação pecaminosa, é um povo maligno que abandonou o Senhor. 물러갔다. Vocês blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. 우리 인간에 대해서 굉장히 안 좋은 이야기만 다 얘기했습니다. Aqui está escrito tudo de pior sobre o ser humano. 발바닥에서 머리 끝까지 Que fala, desde da planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Está estragado. Está modificado. 썩었다는 얘기. 그걸 Corrompeu, apodreceu. 그걸 Então, para corrigir isso, foi corrigir isso, mas eles partiram de Deus. 이야기는 11절부터 읽어보면 15절까지 E se nós vermos do versículo 11 ao 15, são pessoas que vivem de uma forma muito devota a Deus. Sabe, eles guardam o sábado, eles mantêm todos os mandamentos, prestam o culto, dão suas ofertas, seus sacrifícios. Vivem de uma forma muito assim, dedicada, muito honesta perante Deus. Mas no versículo 11, o que diz? 너희의 무슨 제물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수양의 번제와 살찐 짐승 기름 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수염새 피를 기뻐하지 아니하노라. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de cordeiros e a gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? 가져오지 말라. 본향은 나의 가정 여기는 바에 월삭과 안식을 대회로 모이는 것도 그러하고 성회와 아울러 악을 행하는 견디지 못하겠노라. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, o sábado, e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. 절기를 싫어하나니 그것이 내게 묵은 집이라 내가 지키 곤비하였느니라. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. 하리고 너희가 많이 기도할지언 내가 듣지 아니하리니. Porque quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, diz. 하나님 이들이 어떤 예배도 안 받겠다 그랬습니다. Ou seja, Deus está dizendo, não importa o que vocês façam, eu não vou aceitar. São todas coisas vãs. 하게 했냐? Quem disse a vocês que eu quero isso? Quem pediu isso a vocês? Não fui eu. Eu não quero. Não venha a mim. 다시 가오지 마라. Não traga esses sacrifícios vãs. 이거 가정이라는 거다. Isso é me aborrecer, isso é ser contra mim. Por mais que você ore, eu não vou te escutar. 너희들 그냥 눈 감아버리겠다. Se você quer pedir ajuda para mim, eu vou fechar meus olhos para você. Mas qual é o motivo disso? 우리가 가득함이다로 말했습니다. A Bíblia fala, as tuas mãos estão cheias de sangue. 사람을 죽겠다고 왔나요? Será que eles mataram alguém? 손에 피가 가득하다고 Por que as mãos deles estão cheias de sangue? O que isso significa? 이렇게 할 수밖에 하나님의 마음이 성경 어디엔가 이 답이 있을 겁니다.
Pessoal, em algum ponto da Bíblia com certeza tem a resolução, a resposta do coração de Deus para ele ter feito isto. Deus não aceita nada do ser humano. Se nós vermos o versículo 2 ao 6, o que diz? Eles foram contra mim, eles me blasfemaram, me deixaram, me abandonaram, me ignoraram, partiram de mim. Mas o que as pessoas dizem? Eu nunca parti do Senhor. Todo sábado, todo culto, em toda a congregação. Eles estão dizendo, eu estive aqui prestando culto perante o Senhor. Também deram os seus sacrifícios. Só que Deus, ele realmente odiava isso. Dizia que eram tudo coisas vãs. Mas depois nós vemos em Levítico, para dar essa oferta pacífica, assim, assim, assim. Mas se nós vemos aqui em Isaías capítulo 1, o que diz? É uma oferta vã. Por que Deus disse isso? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. O que isso quer dizer? Se nós vermos em Isaías 59, tem a resposta sobre isso. Vamos buscar Isaías 59, no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que os possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu osso de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e as vossas línguas proferem maldade. O que diz no versículo 1? Não é que a mão do Senhor esteja encolhida. Ou seja, não é que falta poder em Deus para nos ajudar, nos salvar. Deus tem poder de sobra para isso. Também não é porque os ouvidos de Deus estão surdos. Ele fala que Deus ele pode escutar todos os nossos pensamentos, mas por que Deus não pode nos ajudar? No versículo 2, o único motivo disso, que fala, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu osso de vós para que vos não ouça. Então, o que é esse pecado? Qual que é o pecado de Adão? Pessoas falam, por terem comido do fruto entrou o pecado no mundo. Só que são pessoas que não tinham decisão entre comer ou não comer aquele fruto, porque eles eram criaturas de Deus. Só que, no momento que aceitaram a voz da serpente, após isso que eles viram aquele fruto, enxergaram aquele fruto conforme as palavras da serpente. Então, o que eles aceitaram no começo? As palavras da serpente. Ou seja, aceitou Satanás. Entrando aquele espírito maligno, dominou o coração deles, dominou a sua carne, fez com que aquilo que a carne via pudesse ser sentido no coração e fazendo com que eles ficassem preenchidos nesse sentimento, eles comeram daquele fruto. Então, comer aquele fruto é só questão de tempo. Primeiramente, entrou o pecado no coração deles. E esse pecado que entrou é que faz eles cometer a iniquidade. Por ter pecado no coração, é que as pessoas cometem as iniquidades. Nunca eu vou adulterar primeiro para depois vir um coração de adulterar. Primeiro, a pessoa tem aquele sentimento de querer adulterar, aquele coração de adultério, fica em conflito por causa disso.
Todo ser humano, desde o seu nascimento, por meio da educação, por meio de ensinamentos, aprendemos muitas coisas. Adultério, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa má. Se você fizer isso, você vai perder a sua vida, vai estragar a sua vida. Então, a pessoa tem muito conflito, porém, se esse ensinamento for maior do que aqueles seus sentimentos, ele vai poder vencer aquele sentimento de querer adulterar. 무엇이 가늠을 겁니까? 몸이 Mas por mais que a pessoa tente aquilo for mais forte, ela vai adulterar. O que fez ela adulterar? 는 거지. O coração dela primeiro faz com que o seu corpo haja dessa forma. Existe uma força, que nos arrasta dessa forma. No coração do ser humano, Adão e Eva, entrou aquela força 그렇게 한 것이죠. e fez com que eles pecassem. 2절 이야기는 Então, quando diz aqui no versículo 2, 하나님 사이를 내었고 mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e faz com que seu rosto esteja coberto. Ou seja, a desconfiança que é o pecado faz com que nós não possamos ver 무시하고 불신하고 살면서 o coração de Deus. O coração a partir de Deus vive de uma forma desconfiada a Deus, 예배를 드리 mas as suas obras, como que são as suas obras? Está sempre na igreja, está sempre praticando, fazendo culto ali. Só que perante Deus não tem valor nenhum. É necessário resolver os problemas do pecado no nosso coração, para que o nosso espírito tenha liberdade com o Espírito de Deus. Se isso não acontecer, é impossível. 세례 요한에게 안수를 받고 일어날 때에 No livro de Mateus, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, a Bíblia fala que o céu se abriu. 인간을 향해 마음을 여셨습니다. Pela primeira vez, Deus abriu seu coração para o ser humano. 예수님을 통해서 다 넘어가는 걸 당신이 하나님 보셨. Porque Deus viu que todo o pecado da humanidade havia sido traspassado para Jesus. E Jesus Cristo disse: 의를 이루기 위해서 deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Eu tenho que receber batismo de você para que se cumpra a justiça. Ai, Senhor, mas eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. 세례 줘. Jesus Cristo falou: não, para de teimosia, me batiza. 의를 이루어. Nós temos que fazer isso para que se cumpra a justiça. 예수님이 세례받고 물에서 올라오실 때 Por isso, quando Jesus foi batizado e se levantou das águas, 하나님이 하늘을 열고 말씀을 하셨어요. 이는 내 Deus 사랑하는 abriu o céu e disse: este é meu filho no qual me comprazo. 죄를 예수님이 다 해결하셨어요. Porque Jesus Cristo resolveu todo o pecado que estava impedindo a nossa comunicação com Deus. 예수님으로 말미암아 Então, pelo fato de Jesus Cristo, que é a verdadeira oferta pacífica, o ser humano se torna um com Deus. Jesus Cristo é a nossa oferta pacífica. 길을 열려줬어요. Foram abertos caminhos para que nós pudéssemos ir perante Deus sem nenhum problema, com liberdade. Satanás impede das pessoas acreditarem nisso. Vamos procurar as palavras que estão em Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광에 이르지 못하더니 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그래서 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 그로 인하여 믿음으로 말미암는 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께 길이 참으신 중에 전에 지은지를 관가심으로 자기 의로우심을 나타내라 하심이라. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 곧 이때에 자기 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui no versículo 25 diz o quê?
que fala 그의 피, Jesus, né? 예수님의 피로 인하여 Fez com que pelo seu sangue, 말미암는 mediante a fé, 다 그랬어요. Deus o fez aqui como esse sacrifício pacífico. 전에 지은 모든 죄를 강구하시고 Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, por causa do pecado, Deus não pode escolher nenhum ser humano, mas Deus escolheu Jesus como sua oferta, né? Seu sacrifício pelo pecado. E o que diz lá em Levítico? Para fazer um sacrifício de gado, seja macho ou fêmea. Pessoal, nas passagens ali de Levítico, não se pode fazer um sacrifício com animais imundos. Deus nunca colocou nas mãos de nenhum ser humano o problema dos pecados, mas sim colocou sobre Jesus. Isso nós vemos em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Diz que todos nós somos como ovelhas e desgarradas e cada um segue o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa do pecado não existe essa reconciliação entre nós e Deus. Então, para poder resolver isso, Deus escolheu Jesus e colocou todos os pecados sobre Jesus. E para resolver esse pecado, ele se vestiu de carne, né? Se fez carne e veio a essa terra. E conforme a vontade de Deus, Jesus Cristo procurou por João Batista e sendo batizado por João Batista, para que se cumprisse toda a justiça. Ele tomou para si todos os pecados e pelo poder do sangue derramado na cruz, pelo seu sangue. Aqui no versículo 25 diz que ele se tornou, né, a propiciação dos nossos pecados mediante a fé. Ou seja, isso aconteceu. Por isso, em Mateus capítulo 3, Deus abriu o céu. Não era mais necessário Deus ficar guardando aquela porta, porque acabou o pecado. Agora tem aquela liberdade. Por isso, Deus abriu aquela porta para que o ser humano pudesse a qualquer momento ir perante Ele. Vamos procurar sobre isso em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Tendo, pois, em mãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Deus abriu os caminhos de nós podermos agora entrar no Santo dos Santos, para que qualquer um possa entrar no reino de Deus. Deus resolveu todo o problema do pecado que estava entre ele e nós, os seres humanos, de uma forma perfeita. E não importa quem seja, se crer em Jesus e for perante Deus, já estão abertos os caminhos para poder ir perante Deus. Vamos ler mais um versículo na Bíblia. Vamos ver a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo
제가 읽겠습니다. No capítulo 2, versículo 1. 나의 Eu vou ler. 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라. Filhinhos meus, que não pequeis. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 온 세상의 죄를 이해함이니라. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 예수님 우리 죄를 위한 화목 제물이 되셨다고 되어 있습니다. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é a nossa oferta pacífica. 예수님의 제물을 들고 나가면 Então, se nós formos perante Deus, junto com Jesus, junto com essa oferta pacífica, essa propiciação, 제물을 들고 나가면 se o ser humano que pecou, porém, se for perante Deus com esse sacrifício, essa propiciação feita por Jesus, Deus o aceita. 나가면 Nós também, se nós formos dependendo de Jesus, 하나님은 우리를 받으시겠다는 a Bíblia fala que Deus irá nos aceitar. 우리가 하나님 사이 이 죄는 해결됐습니다. Se resolveu todo o pecado entre nós e Deus. 예수님을 의지해서 Que todos nós dependamos de Jesus, que é a nossa propiciação, nossa oferta pacífica, e que vocês possam viver uma vida recebendo a graça de Deus. Eu vou terminar aqui. Obrigado.